variável, variável, que acompanha um substantivo. Adjetivo é a palavra variável que acompanha sempre um substantivo, exprimindo qualidade ou estado. Qualidade ou estado. Adjetivo é a palavra variável que acompanha um substantivo exprimindo qualidade ou estado. Queridos, qualidade é uma característica mais ou menos permanente, mulher bonita, um garoto inteligente. Estado é uma característica transitória, mulher grávida. Adjetivo é a palavra variável que acompanha um substantivo, exprimindo qualidade ou estado. Advérbio, garotada, para vocês não fazerem mais essa confusão. Advérbio é a palavra invariável, queridos, olhem que barbadinha, ó. Só isso aqui já é suficiente para a gente fazer a diferença. Advérbio é a palavra invariável. Queridos, então é claro que aquele próxima não pode ser um advérbio, porque se eu colocar aquela frase no plural, por exemplo, a palavra próxima vai mudar. As pontes ficavam próximas. Advérbio seria, por exemplo, a palavra perto. As pontes ficavam perto e não pertas. Tá legal, queridos? Então, advérbio é a palavra invariável. Só essa dicasinha aqui mata a questão e já ajuda vocês a diferenciarem um adjetivo de um advérbio. É a palavra invariável que acompanha, atenção aqui, queridos, ó, acompanha um verbo, por exemplo, ele fala bem, ele joga mal, ele escreve bem, que acompanha um verbo. Um adjetivo, por exemplo, ó, a garota era inteligente. A garota era muito inteligente. O advérbio muito acompanha o adjetivo inteligente, aumenta a intensidade do adjetivo inteligente. Ou outro advérbio. O advérbio também pode acompanhar outro advérbio. Por exemplo, ele joga bem. Ele joga muito bem. O muito aumenta a intensidade do advérbio bem. Exprimindo. Circunstância, exprimindo circunstância. Circunstância de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, dúvida ou intensidade. Vamos recordar, garotada, quais são os advérbios de tempo? Ontem, hoje, amanhã, anteontem, tresontonte, como dizem alguns, cedo, tarde, sempre, nunca, antes, depois, agora, logo, imediatamente. Aí estão os advérbios de
tempo. Advérbios de lugar, garotada. Perto, longe, dentro, fora, acima, abaixo, aqui, ali, acolá. Advérbios de afirmação. Sim, certamente. Advérbio de negação. Não, nunca, jamais. De dúvida, talvez. Um amigo meu dizia a respeito desses advérbios que os advérbios de afirmação, negação e dúvida estabeleciam a diferença entre a dama e o diplomata. Um diplomata, garotada, quando diz sim, é talvez. O diplomata não é muito confiável. Quando diz talvez, podem ter certeza que é não. E se disser não, não é um diplomata. Pô, um diplomata não pode dizer não. A dama, ao contrário, quando diz sim, quando diz não, é talvez. Quando diz talvez, é sim. E se disser sim, não é uma dama. Ah, garotada, se disser sim, não é uma dama. Queridos advérbios de modo, bem, mal, ele agiu bem, ele agiu mal, e as palavras terminadas em mente, né? Passou rapidamente. Advérbios de intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos. Queridos, agora depois desse conceito, vocês já poderiam resolver aquela questãozinha que a URGS colocou ali, ó. Olhem ali, queridos, vamos fazer. Agora vocês já podem fazer. Mais e menos são palavras tradicionalmente classificadas como advérbios. Já que, olhem, a URGS está conceituando, já que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Em qual dos casos abaixo, menos ou mais, não pode ser classificado como advérbio, porque não corresponde às características dessa classe gramatical? Agora vocês acertariam essa questão. Antes, provavelmente, não. Queridos, a resposta é a letra D. Porque na letra D a palavra menos vem ao lado de um substantivo, garotada. O que acompanha um substantivo nunca é um advérbio. A palavra menos na letra D é um pronome adjetivo. Por isso é que as pessoas erram e dizem menos pessoas, menos gente. Porque a palavra menos ali não funciona como advérbio. Funciona como um pronome adjetivo. Nas letras A, B, D e E, as palavras mais e menos vêm ao lado de adjetivos, são advérbios. Bom, queridos, nós vamos tratar agora de concordância nominal. E esses conceitos de adjetivo e advérbio eram absolutamente fundamentais para que a gente possa entender bem o assunto que vem a seguir. Concordância nominal. Tem algumas circunstâncias, claro, queridos, que vocês sabem, né, coisas básicas. Qualquer criança de 10 anos sabe que o adjetivo, o pronome, o artigo e tal concordam com o substantivo ao qual se referem. Homem bom, mulher boa e tal. Isso são, né, são coisas básicas que a gente conhece, né, sem necessidade de ir a uma escola. Mas tem algumas coisinhas, crianças, tem algumas coisinhas com as quais a gente se engana. Queridos, olhem aqui, ó. Comprei laranjas. Isso cai muito no vestibular, ó. Laranjas e uma melancia. Comprei laranjas e uma melancia. Vamos colocar aqui agora, garotada, o adjetivo maduro. Pessoal, como é que vai ficar? Comprei laranjas e uma melancia madura ou madura?
Crianças, depende, não é tanto faz, ó, não digam tanto faz, é depende. Pessoal, olha assim, ó, se só a melancia estava madura, aí eu digo, comprei laranjas e uma melancia madura. O adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Mas se as laranjas também estavam maduras, aí eu vou dizer, comprei laranjas e uma melancia maduras. Comprei sapatos e um chapéu novo, por exemplo. Novo, garotada, se apenas o chapéu era novo. Nesse caso, o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Mas se os sapatos também eram novos, garotada, aí eu vou dizer novos. Passamos juntos, eu e ela. Passamos juntos um dia e uma noite, agitada ou agitados. Bom, depende, queridos. Se apenas a noite foi agitada, então o adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo. Mas se ambos, o dia e a noite, foram para valer, garotada, aí eu vou dizer agitados. Queridos, a conclusão é a seguinte, ó. Quando um adjetivo que está aqui escrito com giz amarelo se refere a dois substantivos, ele pode concordar com o substantivo mais próximo ou ir para o plural. Masculino plural ou feminino plural. Queridos, se ambos os substantivos forem femininos, como ocorre na primeira frase, é claro que a segunda alternativa será feminino plural. Se ambos os substantivos forem masculinos, como na segunda frase, a segunda alternativa, obviamente, será masculino plural. E se forem, garotada, um de cada gênero, como acontece na terceira frase, aí então predomina o masculino. Queridos, em gramática predomina o masculino. Talvez porque nenhuma mulher até hoje escreveu uma gramática, até porque mulher também não foi feita para escrever gramática, foi feita para coisas infinitamente mais importantes, como cuidar do seu marido e coisas assim, né, pessoal? Tá? Agora, garotada, o que é importante vocês se lembrarem é o seguinte, que isso aqui não é indiferente, não é assim, ó, tanto faz. Crianças, é assim, ó, eu vou fazer o adjetivo concordar com o substantivo mais próximo, ou vou colocá-lo no plural, dependendo do que eu quiser dizer. Porque, meus amigos, a URGS vai fazer assim, ó. A URGS vai dar uma frase como, por exemplo, a terceira. A URGS vai dar a frase assim, passamos juntos um dia e uma noite agitada. E aí vai perguntar, tanto o dia como a noite foram agitados? Claro que não. Ou então a URGS vai dar a frase assim, passamos juntos um dia e uma noite agitados. E aí vai perguntar, apenas a noite foi agitada? Não, ambos. Entenderam, queridos? Não é assim, não é indiferente, não é tanto faz. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo quando se refere apenas a ele. E vai para o plural quando abrange os dois. Tá ok? É claro, queridos, que há circunstâncias em que o bom senso vai ter que predominar. Comprei um cachorrinho e um papagaio, um cachorrinho e um papagaio falador. Queridos, eu poderia dizer um cachorrinho e um papagaio faladores? Claro que não. A gente percebe, agora é uma questão de bom senso, que o adjetivo só se refere ao último substantivo. Existem frases assim, passavam pela calçada uma jovem e um cachorrinho vira-lata, formavam um estranho casal, aquele pobre velhinho e a moça sensual que o acompanhava. Não dá para dizer aquele pobre velhinho e a moça sensuais.
É claro que o sensual se refere apenas a moça, um pobre velhinho não pode ser sensual. Pode ser bagaceiro, mas sensual não. Passavam pela porteira um fazendeiro e uma vaca leiteira. Então já estou usando, pessoal, peguei exemplos assim, ó, bem engraçados para lembrar para vocês. Se ficar claro, pessoal, que o adjetivo só se refere ao último substantivo, é óbvio que nesse caso jamais ele poderia ir para o plural. E agora vamos ver uma última coisinha aqui. E aí, queridos, nós teremos a regra formuladinha já, tá? Vamos colocar, garotada, uma última frase aqui. Hora e lugar escolheste. Crianças, aqui estão dois substantivos, hora e lugar. Agora eu vou colocar aqui, garotada, um adjetivo. Vou colocar aqui o adjetivo bom. Em que flexão esse adjetivo vai ficar? Primeira alternativa, vamos fazê-lo concordar com o substantivo mais próximo. E eu diria então para um amigo meu que marcou uma hora com a qual eu não estava de acordo. Eu vou dizer, pô meu, boa hora e lugar foste escolher, boa hora e lugar escolheste. Perfeito. Que eu poderia colocá-lo também no plural? O que o ouvido de vocês acha? Eu poderia dizer, por exemplo, pô meu, bons hora e lugar escolheste. Ou ficaria horrível? Horrível. Horrível. Então, queridos, olhem aqui, a regra total é assim. Se um adjetivo que está aqui com o giz amarelo se refere a dois substantivos, é importante considerar se ele vem antes ou depois. Se vier antes, queridos, só tem uma possibilidade. É obrigado a concordar com o substantivo mais próximo. Se vier depois, há duas alternativas. Pode concordar com o substantivo mais próximo ou ir para o plural, quando abrange os dois. Aqui na página 4, queridos, aparece uma questãozinha da URGS do ano de 99. Se vocês errarem, eu vou ter que me matar e mudar de profissão. Aliás, é na página 5, desculpe. A questão é a número 2. Sapatos marrom ou marrons, queridos? Palavras que indicam cor. Às vezes a gente fica na dúvida. Sapatos marrom ou marrons? Os olhos, pessoal, daquela garota que me fascinam. Os olhos são azul claros ou seriam azuis claros? Ou seria apenas azul claro? Como é que funcionam os nomes de cor? Queridos, é a coisa mais fácil do mundo. Semana passada foi feriado. Na semana anterior, há 14 dias, eu almocei, terminei de almoçar, dei uma passadinha pelo shopping, e uma garota desta sala, que eu não vou dizer quem foi para não deixá-la constrangida, estava fazendo compras com o namorado. E eu senti firmeza, porque ela estava detonando, né, pessoal da loja. Eu fiquei observando discretamente e vi que ela examinava saias amarelas, muito bonitas, e blusas verdes, de uma coleção primaveril que ali estava. E comprou também, pessoal, algumas meias vermelhas, provavelmente para combinar, né? E depois, esse foi o momento mais interessante, fez uma seleção de calcinhas, calcinhas roxas. Ficou uma graça, certamente o namorado deve ter adorado. Eu não pude ver, né, pessoal? Meus amigos, em outra oportunidade, claro que é brincadeira, nenhuma moça dessa sala estava fazendo compras, né, garotada? Mas as saias poderiam ter sido gelo, as blusas, garotada, poderiam ter sido, por exemplo, creme.
As meias poderiam ter sido rosa. E as calcinhas, queridinhos? As calcinhas, de qualquer cor, calcinha não interessa, né, pessoal? Poderiam ter sido laranja, por exemplo, vejam que beleza. Garotada, vocês notaram provavelmente que as palavras na metade superior do quadro, os nomes de cor na metade superior do quadro, foram para o feminino plural, concordar com saias, blusas, meias e calcinhas. E os nomes de cor da metade inferior do quadro permaneceram invariáveis. Então, queridos, olhem aqui, ó, algumas palavras que indicam cor se flexionam para concordar com o substantivo ao qual se referem, e outras permanecem invariáveis. Queridos, é tão fácil, ó. Quando é que as palavras que indicam cor se flexionam? Resposta, crianças, quando forem adjetivos. Quando as palavras que indicam cor forem adjetivos, elas se flexionam. Mas quando forem substantivos, não. Quando forem substantivos, crianças, elas ficam invariáveis. Que fácil que é, né? Professor, assim, ó. Eu estou até com vergonha de perguntar, mas às vezes eu me atrapalho um pouco assim, quando é que é adjetivo, quando é que é substantivo. Queridos, é assim, ó. O substantivo é a palavra que dá nome a uma coisa. Garotada, laranja é um substantivo porque tem uma coisa chamada laranja, uma fruta. Rosa é um substantivo, tem uma coisa chamada rosa, uma flor. Creme é um substantivo, gelo é um substantivo, cinza seria um substantivo, pêssego, limão, abacate seriam substantivos, areia, pérola. Mas, garotada, amarelo, verde, vermelho, branco, preto, azul são adjetivos. Não existe nada chamado amarelo, verde, branco, tá? E marrom? Marrom, queridos, em que time joga essa palavrinha? Adjetivo ou substantivo? Adjetivo, é claro. Marrom, não tem nada chamado marrom. Então, os sapatos são marrons. Tá, queridos? Ou então, vocês podem lembrar assim, garotada, ó. Essas palavras aqui de cima são cores. Vermelho, azul, verde, branco, amarelo são cores. Essas aqui não, queridos. Essas aqui não são cores. São coisas que têm cor. Coisas que têm cor. Garotada, laranja não é uma cor, é uma fruta que tem uma cor característica. Então é óbvio, queridos, que eu digo meias rosa, porque se subentende meias cor de rosa, calcinhas laranja, porque se subentende calcinhas cor de laranja. Ficou fácil, né? E o azul claro? Queridos, o azul claro, nome de cor composto. Como é que vai ficar nome de cor composto? Bom, vamos escrever algumas frases aqui e vamos tirar uma conclusão. Olhos azul claros. Olhos azul claro. Olhos verde azulados. Olhos castanho escuros. Olhos verde mar. Camisas verde musgo. Blusas rosa choque.
Pô, garotada, ficou fácil, ó. Quem é observador deve ter percebido que nesses nomes de cor compostos, o primeiro elemento não mudou nunca. Ó, queridos, que fácil, ó. Então, está aí a primeira informação. Nome de cor composto, a primeira palavra não muda nunca. Mas a segunda às vezes muda. E às vezes não. O primeiro não muda nunca. O segundo às vezes muda e às vezes não. Quando é, garotada, que o segundo muda? O segundo muda, queridos, quando ambos forem adjetivos. Quando ambos forem adjetivos, o segundo vai mudar. Azul é um adjetivo. Claro também é um adjetivo. Verde, azulados, 2 adjetivos. Castanho é um adjetivo. Escuro é um adjetivo. Mas, queridos, mar é um substantivo. Aqui já não muda mais nada. Musgo é um substantivo. Choque, rosa são substantivos. Então, o primeiro não muda nunca. Não são, portanto, olhos azuis claros, como se ouve. O primeiro não muda nunca. E o segundo, garotada, pode mudar, vai mudar, quando ambos forem adjetivos. Quis, eu deixei ali na página 2 um pequeno espaço para escrever a conclusão na metade superior da frase, da página. Eu dito ali uma conclusão para vocês, tá, queridos? Conclusão. As palavras que indicam cor, escrevendo vocês vão memorizar com mais facilidade. As palavras que indicam cor se flexionam quando forem adjetivos. As palavras que indicam cor se flexionam quando forem adjetivos. Ponto e vírgula. Quando forem substantivos, não. As palavras que indicam cor se flexionam quando forem adjetivos. Ponto e vírgula. Quando forem substantivos, não. A segunda conclusão, para não cansar a beleza de vocês, eu já tinha escrito ali. Nomes de cor compostos, o primeiro elemento não muda nunca. E o segundo muda quando ambos forem adjetivos. Exceções. Crianças, infelizmente, às vezes aparecem exceções, porque a linguagem nem sempre se comporta de forma lógica. Para as leis físicas não há exceção. Matéria atrai matéria na razão direta, enfim e tal, não há exceção. Todo corpo mergulhado num fluido recebe um impulso vertical. Não há exceções quanto às leis naturais. Mas, queridos, quanto à linguagem, sempre há, porque a linguagem não se comporta sempre de maneira lógica. Exceções. Exceções, queridos, são as mais conhecidas. Azul marinho e azul celeste. Essas duas palavrinhas são exceções. São exceções, queridos, porque elas são invariáveis. São invariáveis. E pela regra, elas deviam mudar. Pela regra, elas mudariam. Porque azul marinho, ambas as palavras são adjetivos. Azul celeste, ambas as palavras são adjetivos. Queridos, eu quero agora fazer um exercíciozinho com vocês, só até a frase número 15. Vamos ver se a gente consegue fazer. Estou espantado em como essa aula rendeu, como está indo fácil.
como está fluindo bem. Aquele exercício da página 4. Vamos preencher aquela primeira frase. Envio-lhe. Garotada, agora vem um adjetivo. Anexo. Esse adjetivo vem antes de dois substantivos, dados e solicitações. Olhem aqui, garotada, o que acontece com o adjetivo que vem antes de dois substantivos? É obrigado a concordar com o substantivo mais próximo. O substantivo mais próximo é dados. Então, envio-lhe anexos. Anexos. Tá? Os dados e as informações. Agora vem outro adjetivo. Esse vem depois. Então, queridos, vocês podem dizer solicitadas. Nesse caso, apenas as informações teriam sido solicitadas. E os dados eu estou mandando espontaneamente, sem ninguém pedir. Ou envio-lhe dados e informações solicitados. Nesse caso, tanto os dados quanto as informações estariam sendo enviados por solicitação. Entenderam, queridos? A URGS poderia fazer uma perguntinha assim, ó. Colocar uma frase assim: envio-lhe alguns dados e informações solicitadas. E aí perguntaria: os dados foram enviados espontaneamente? Claro que sim. Só as informações estariam sendo solicitadas. 2. No Maracanã, as camisas. O primeiro não muda nunca. Rubro. Mas o segundo pode mudar quando ambos forem adjetivos. É o caso aqui. As camisas rubro-negras. Se fossem as camisas do Botafogo, seriam alvinegras. Rubro-negras. Negro é um adjetivo. Olhos negros. Comprou 2 saias azul claras. O primeiro não muda nunca, mas o segundo sim, quando ambos forem adjetivos. Que não combinavam, crianças, com os sapatos cinza, porque cinza é um substantivo, e as luvas creme. No banco de trás sentavam-se um padre e uma moça solteira. É evidente que o adjetivo solteira refere-se apenas à moça. Porque ninguém vai estar dizendo se um padre é solteiro ou casado, né, pessoal? É claro, esse adjetivo não se emprega em relação a esse substantivo padre. Sim, encontraram cavernas e um rio desconhecido, se apenas o rio for desconhecido. Desconhecidos, se as cavernas também fossem desconhecidas, né, queridos? Barbadinho. Elas estavam sós, né, queridos? Sós. Sozinhas. Ele estava só. Agora vem um adjetivo antes de dois substantivos. O adjetivo que vem antes, está lá, ó, boa hora e lugar escolheste, concorda obrigatoriamente com o substantivo mais próximo. Expressão, feminino singular, então, altiva, expressão e porte. Altiva quer dizer orgulhosa. Taxou de falsas, né, queridos? Concordância nominal tem tudo a ver com atenção. Atenção, cuidado. Havia jornais e revistas, queridos, eu diria, espalhadas. Se apenas as revistas estivessem espalhadas e os jornais empilhados bem direitinho. Mas se tudo estivesse espalhado, né, aí eu diria, havia jornais e revistas espalhados. Depende. Encomendou 2 ternos
azul escuros. O primeiro não muda nunca, mas o segundo sim, se ambos forem substantivos. Aliava sua simpatia a um lindíssimo par de olhos verde mar. Mar é substantivo. Intensificaram-se as relações luso, o primeiro não muda, brasileiras. Luso-brasileiras. Eram vários documentos e uma carta altamente sigilosa, se apenas a carta fosse sigilosa. Altamente sigilosos, se os documentos também o fossem. A URGS perguntaria, né, queridos? A URGS daria uma frase assim: eram vários documentos e uma carta altamente sigilosa. A URGS perguntaria: os documentos também eram sigilosos? Claro que não. Nessa frase, não. Peço que torne pública. Porque a carta, né, queridos, ó, a concordância nominal é a atenção. Peço que torne a carta pública. Peço que torne pública a carta em que qualifiquei de suspeitas aquelas nomeações. E finalmente, queridos, quando as testemunhas foram ouvidas. Tá ok? As frases seguintes já exigem uma explicação. Não vamos acumular muito. Pessoal, que beleza essa aula de hoje, como rendeu. Parabéns, garotada.